mandar um pouco de luz, de boa energia a um povo que está sofrendo com as enchentes. Deus dê a misericórdia de cada um. Possa receber o amparo, todo o amor. E tenham fé, forças para seguir adiante. Que a paz de Jesus possa estar no coração de cada um. Inclusive no nosso coração. Fortalece cada dia nessa caminhada. E Boa noite a todos. Vamos agradecer novamente pela presença de cada um de vocês. Essa sexta-feira é um pouco fria, né? Chegando inverno. O tema de hoje está no livro A Imensidão dos Sentidos, que é os temas que a gente aborda na sexta-feira, estão todos nesse livro aqui. E o de hoje é senso crítico. Vou fazer uma leitura para vocês, depois a gente conversa um pouquinho e lemos novamente. A palavra senso vem do latim, faculdade de raciocinar. O sentido linguístico do termo crítico tem origem no grego, a arte de avaliar ou apreciar. Ninguém vê o mundo da mesma maneira, por isso, todos temos que avaliar ou apreciar a vida fundamentados na particularidade de nossas experiências pessoais. Não devemos confundir informação com discernimento. Adquire-se esse submetendo a informação ao julgamento do nosso universo interior. O indivíduo não aprende somente com a cabeça, mas também com todo o seu ser. O que se assimila apenas com a cabeça é a informação. Quando digerimos por completo uma ideia ou ensinamento, empregando todos os nossos sentidos, tanto os físicos como o espiritual, isso aumentará a nossa consciência e, consequentemente, ampliará nosso discernimento. Quanto mais valorizarmos nossa força interior, mais nos sentiremos estimulados a usá-la. Quanto mais exercitarmos o nosso senso íntimo, mais claro e eficiente ele se tornará, pois nos dará uma lucidez cada vez maior em relação a tudo e a todos. À medida que vamos nos familiarizando com a voz da consciência e nos acostumando a agir de acordo com seus ensinamentos, passamos a gozar de segurança e de bom senso nas atitudes que tomamos. Os grandes personagens da história, por mais que quisessem que seu intelecto indagador ficasse silencioso, mais se sentiam compelidos às investigações das coisas, ou mesmo às buscas existenciais, distanciando-se dessa forma dos indivíduos comuns de entusiasmo fácil. Os gênios, pelos seus naturais questionamentos, foram muitas vezes transportados a uma vida de solidão. Portanto, eles aprenderam a conviver consigo mesmos, adquirindo assim a ciência da autolibertação. Ao crescerem espiritualmente, passaram a ter condições de auxiliar os outros. Se o indivíduo tomar contato com o conhecimento espírita, adaptando seu modo de sentir e pensar a um comportamento acomodado às expectativas de rotina, estereotipando seu raciocínio e reflexões, perderá seu senso crítico. No entanto, quando esse mesmo indivíduo padronizado adquirir o verdadeiro discernimento dos ensinos dos espíritos, ele passará a relacionar-se com a essência das coisas e não unicamente com a forma. Mesmo porque a verdade é nova quase todos os dias,
que levou o codificador a dizer: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Bom, pessoal, parece um tema fácil, né? A gente pensando assim no senso crítico. A arte que nós temos de raciocinar sobre as coisas. Aí, às vezes a gente pensa assim, ó, senso crítico, uma autocrítica, é algo que eu busco de forma negativa, é algo negativo? Não é. É algo que eu sempre reforço aqui para vocês, que eu acho muito importante. É tu buscar as informações e criar a tua própria verdade. E eu sempre brinco, não acredite em nada do que a gente fala aqui, porque essa é a nossa verdade. A minha verdade, a verdade do Ronaldo, é a maneira como ele enxerga a vida dele, é a maneira como eu enxergo a minha vida. Não existe uma realidade única. Existe a realidade de cada um de vocês e de cada um de nós. A minha realidade é diferente da realidade de cada um de vocês. O que é esse senso crítico? É isso. É eu buscar as informações das coisas e eu ter a minha própria realidade sobre aquilo ali. Eu interpretar as coisas à minha maneira. Quando eu busco a informação, eu não posso ficar com a informação apenas dentro da minha mente, dentro do meu intelecto. Eu tenho que experienciar as coisas. Porque experienciando é quando eu adquiro conhecimento. Conhecimento só vem com a experiência. Quando a gente fala, às vezes, para alguém assim, ó, tem algum amigo com problema, e aí tu vai e ele vem e te pede um conselho, abre o coração, fala sobre a experiência que ele está vivendo. A gente dá o conselho baseado no que a gente escutou sobre o nosso amigo. A gente não sabe todo o contexto da história, tudo que realmente a pessoa passa, não tem como a gente saber. E se a pessoa for seguir realmente o nosso conselho, que ela só haja da maneira que nós falamos, pode ser que não dê nada certo. Porque a nossa maneira de ver não é a realidade concreta que aquela pessoa vive. Então, o que a gente faz? A gente busca uma informação, busca o conselho de alguém. Quando alguém nos dá aquele conselho, a gente tem que se perguntar até que ponto aquilo ali é útil para nós. E a partir dali, a gente desenvolver algo que realmente nos auxilie. Mas tem que partir daqui, ou daqui, de dentro de nós. A mente tem que trabalhar em conjunto com nós, espíritos. O senso crítico é essa análise que a gente precisa fazer. Se realmente o que a gente escuta é verdade para nós, serve para nós de alguma maneira ou não serve para nós. Informação a gente tem em todo lugar, a gente busca informação, mas o que a gente faz com aquela informação? A gente utiliza para algo bom ou a gente só entra na nossa cabeça e não serve de nada? Nós precisamos ser mais curiosos, mais indagadores, mais, com interesse de buscar o que existe além. Nós vemos uma vida física, uma vida em terceira dimensão, como a gente chama. A gente só vê o tridimensional. Mas o que existe além disso daqui? Como é que é essa vida espiritual que o Espiritismo tanto fala? O que é isso? O fulano me disse que essa vida espiritual é tal coisa, então eu vou acreditar cegamente naquilo que ele me disse. Não. Para cada um, a vida espiritual vai se fazer de uma maneira diferente. Então eu
preciso analisar a minha vida hoje, ter esse senso crítico, raciocinar, me perguntar as coisas. Nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos. Nós não podemos passar uma vida inteira só vivendo naquele automático, assim, não. Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu acordo de manhã, eu durmo, eu vou para um lugar, eu volto, eu trabalho, eu volto, eu saio no final de semana. Não, a gente precisa se perguntar como que nós estamos vivendo. É bom, não é? O que a gente pode mudar? Muitas vezes a resposta da nossa pergunta, e a maioria das vezes, está dentro de nós. Só que a gente precisa de algum gatilhozinho para a gente compreender, para a resposta vir à tona e a gente compreender. E às vezes quando a gente busca uma informação, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente assiste um vídeo no YouTube, mas eu falo de coisas boas, né? Assistir coisas boas, coisas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, entender sobre espiritualidade, esse tipo de coisa, não qualquer vídeo no YouTube. Ou quando a gente conversa com alguém, conversa com um amigo, conversa com um familiar, às vezes até um estranho nos traz respostas para as coisas. Só que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento às respostas que vão vir. E é isso. O senso crítico é essa arte que a gente tem de analisar as coisas, raciocinar e analisar as coisas que acontecem. E buscar entender o que aquilo está me ensinando, ou o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo. Nada que vem para nós é em vão, seja bom ou seja ruim. Nada vem em vão. Tudo é aprendizado. Só que nós precisamos raciocinar e compreender esse aprendizado. Porque cada vez que a gente passar por um processo e a gente não aprender, ele vai se repetir. E a tendência é que vá piorando. A gente vai passando de nível, vai dificultando. Então, sempre tenha em mente o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar na minha vida. Se perguntem, por que isso está acontecendo na minha vida hoje? O que eu preciso alterar? As mudanças só vão acontecer quando a gente mudar a forma da gente viver. Tá ruim? Se pergunta, por que está ruim, o que está acontecendo e o que eu posso mudar? Quando a gente muda as atitudes, mudam-se os resultados. Não posso querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, senso crítico é isso, é eu raciocinar e eu compreender e eu ter a minha verdade. Eu não tenho que seguir o que os outros dizem ou o que os outros fazem. Às vezes dá certo só para eles, porque a vivência deles é diferente da minha. Eu preciso compreender como é que é a minha vida, a minha vivência e as minhas experiências. Os espíritos evoluem, nós como espíritos evoluímos a partir das vivências que nós temos. E nós somos o quê? Esse aglomerado de experiências que a gente teve desde lá de quando Deus nos fez, no caso, né, nos criou, a gente vem passando por experiências, por vivências. E nós somos hoje esse aglomerado de encarnações que a gente já viveu. E a gente precisa aprender que nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui e tentar fazer o caminho certo, tentar viver o que a gente veio para viver, compreender isso e melhorar. Acho que é isso. Meu senso crítico me diz que depois que a Karine falou, é para mim ficar quieto. Que ela explanou tudo corretamente. Essa diferença que a Karine colocou, quando eu cheguei aqui no centro, e cheguei por
necessidade, e continuo por necessidade, me fez avaliar o sentido do porquê que eu cheguei até aqui. E essa avaliação eu precisava de fundamento. Não era simplesmente a minha necessidade que me trouxe. Eu tinha que ter um fundamento. De que maneira que eu cheguei até o ponto que eu cheguei da minha vida. Para isso acontecer, esse senso crítico que eu tive que desenvolver me tornou humilde, num sentido de que eu tenho que aprender. Essa humildade no desenvolvimento da fala que nós temos aqui, do estudo, do reconhecimento de me colocar no lugar de todos que estão aqui, porque um dia eu estava aí sentado também, e quando vem um outro palestrante eu estou sentado escutando, me coloca no mesmo patamar. Então o que a Karine colocou é, de que maneira eu desenvolvo o meu senso crítico? Porque é desenvolvido, nós todos, espiritualmente e de alma, trazemos esse senso crítico. E o desenvolvimento para uns é mais cedo, adolescente já consegue desenvolver, e outros é tardio. Meu caso foi tardio. No senso crítico de equiparação de aonde eu estou. Que é isso que nós estamos aqui. Tem gente, e eu, graças a Deus, convivi com uma pessoa assim, que foi meu pai, que tinha alma velha. O que é uma pessoa de alma velha? É aquela pessoa que desde novo já consegue raciocinar de uma maneira diferente e enxergar as questões ou consciência, né, que traz de uma vida anterior, ou de vidas anteriores, vamos dizer assim, né, de reencarnações anteriores. Essa consciência de que nada é rápido, que nós precisamos ter o conhecimento das coisas quando acontecem. O que nós estamos passando hoje, aqui no Brasil, e o que nós passamos no mundo, tudo isso que está acontecendo, nos leva a ter esse senso crítico. Nós precisamos, como ser humano vivente aqui na Terra, desenvolver essa parte do senso crítico e não colocar uma balança em que um pesa mais e outro pesa menos. Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós vamos passar logo em seguida por uma nova eleição, agora para prefeito. E nós precisamos olhar para dentro de nós e saber o que isso vai interferir na nossa vida. De que maneira que a espiritualidade vai fazer com que a gente caminhe a partir de um representante que vai ser colocado por nós. É o que acontece no Brasil hoje, é o que acontece no mundo. Nós não podemos simplesmente dizer que um é melhor que o outro, porque todos são defeituosos, nós todos temos defeitos. Não existe o perfeito. E o nosso desenvolvimento espiritual é para que a gente consiga fazer esse senso crítico para a nossa evolução. É nós que precisamos caminhar de uma maneira diferente. E isso é dentro de casa. Isso é com as pessoas que convivem com a gente. Quando a Karine disse que a minha verdade é minha, é porque eu desenvolvo essa verdade até hoje. E a gente pode trocar a verdade amanhã. É só eu falar com uma pessoa que me diga que o que eu estou falando não é dessa maneira. Se nós entrar na questão da filosofia, a maneira como se pensam os grandes pensadores, nós mudamos totalmente a nossa maneira de viver. Porque o grau que essas pessoas atingiram é muito mais elevado do que nós estamos agora. Eu tenho que reconhecer que eu tenho uma capacidade de inteligência que é 7, vamos dizer que seja, e que a Karine tem uma 8, e tem outro que tem uma 9. Eu tenho que reconhecer que a minha verdade é mutável, é dessa maneira que a gente coloca sempre aqui. Hoje eu brinquei com a Karine quando eu falei
que o tema ia ser tranquilo, porque senso crítico a gente tem. Como é que a gente tem senso crítico? É olhando para nós. É eu sabendo que o que me trouxe até aqui foram mais defeitos do que predicados. E é o que me faz eu me transformar. Porque se eu fosse excelência, o que eu estaria fazendo aqui hoje? Para que eu ia dar mensagem aqui na frente se eu fosse excelência? Ah, eu vou ser o transformador do mundo. Eu já tenho tudo. A excelência me dá tudo. Então eu preciso ser falho, bastante falho. O reconhecimento me trazer até aqui, fazer com que eu estude cada vez mais para conseguir equiparar as palavras. Porque a Karine hoje deu uma aula para mim aqui. O que ela falou aqui é a representação do senso crítico perfeito. E é nessa hora que eu vejo que todos nós aqui estamos estudando, que todos nós estamos aprendendo. E que todos nós somos diferentes, graças a Deus. Porque a transformação não vai ser no que eu ou a Karine vai falar. Vai ser no que cada um de nós quer escutar. Vai ser naquilo que eu estou assistindo, que nem a Karine disse. Os vídeos, eu assisto vídeo de várias coisas, tá? Sempre digo isso. E coisas ruins e coisas boas. E eu aprendi a ler de uma maneira que me era cobrado, que se o livro fosse ruim eu tinha que ler até o fim. Não podia escolher livro bom somente. Então às vezes eu tinha que ler o livro ruim até o fim. Porque alguma mensagem aquele escritor quis colocar naquele livro. E me fez aprender muito lendo livro ruim. É lógico que quando pega um livro bom daqueles que a gente não quer soltar, né? Em 2 dias, 3 dias a gente consegue terminar, é diferente. Mas eu aprendo muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Eu criei meus filhos sendo exemplo de erro. Como assim? Eu mostrava para eles que eu tinha errado com 12, 13, 14, 15 anos, para eles saberem como é que era o erro, o que tinha me transformado. Porque o acerto é o que eu demonstro no meu dia a dia. O meu predicado está comigo. É a maneira como eu falo com as pessoas, é um abraço que eu dou, é uma piada que eu faço. Essa é a parte boa. É o exemplo que eu carrego para a sociedade. E a parte ruim? Aonde que ela está? Ah, essa aqui está... Qual caixinha mesmo? Na caixinha, não, vazia. É numa das caixinhas. Porque o que a gente faz quando a gente erra? A gente se retrai e a gente tenta apagar aquele erro, né? Passar uma brosa ali naquela madeirinha ali para ver se acalma a situação. Então, essa parte do senso crítico, o olhar para dentro de nós, que a gente fala sempre, e aí, recordando, né, todas as conversas que a gente tem aqui na frente, ela é uma sequência lógica para tudo, eu acho, que é a gente saber quem a gente é. Tudo nos leva ao nosso autoconhecimento e à nossa transmutação, à nossa modificação. Que é o que a gente precisa fazer. A nossa necessidade hoje está em de que maneira eu posso me melhorar, me espelhando eu na Karine, a Karine em mim, ou em nós todos, né? Nas conversas que a gente tem no estudo, porque o nosso estudo, a gente já falou, para quem quer participar, que o nosso estudo começa no livro, mas termina sempre numa situação de vida de cada um de nós, que é exemplo. E como a Karine disse, nem todo mundo vive a mesma vida, né? E em etapas diferentes nós estamos, né? Que nós temos que reconhecer o dom do outro. E aquela pessoa que de alguma maneira nos faz mal,
ela nos transforma também, porque eu estou aberto a entender que aquela pessoa é daquele jeito. E que não é culpa dela ser daquele jeito, porque ela se criou daquela maneira. É culpa minha de eu continuar acreditando da maneira como a pessoa age. São transformações. Essa busca desse senso crítico é estudo, leitura, análise de fato. O que aconteceu hoje, essa chuvarada no estado, essa enchente, a gente analisa só a tragédia? Ou analisa que nós não estamos preparados para a tragédia? De que maneira nós enxergamos tudo isso? Eu vou ficar dolorido porque as pessoas estão passando por dificuldade e não faço nada? Eu não faço nenhuma oração? Eu me permito, porque isso vai acontecer em Itaqui, né? O rio Uruguai vai encher. O Ibicuí já está cheio, vai trancar. Vai acontecer a mesma coisa. Não está sendo feito nada agora, hoje, nesse momento. É permitido? Nós nos permitimos que seja dessa maneira? Eu tenho que olhar para dentro de mim. O que eu estou fazendo? Como ser humano que está aqui nessa terra, com a permissão de Deus, eu só vou olhar para mim e vou sentar de novo na minha cadeira e vou fazer meu chimarrão. Não é comigo. Então eu não tenho senso crítico. Eu não me analiso. Eu não me vejo. É essa transformação, gente. Às vezes eu e a Karine combinou que na sexta-feira a gente ia fazer uma palestra mais... Como é que é o nome? Que a gente falou que era mais incisiva, para que a gente chacoalhasse um pouco as estruturas. Porque a espiritualidade, quando a gente fala que nós precisamos nos modificar, é porque a evolução que é esperada dentro da espiritualidade é que seja mais rápida. Que a cadeira de balanço seja guardada num quartinho lá e deixe ela lá. É muito fácil nós ficar parados. É a coisa mais fácil que tem. E hoje, 10 anos atrás eu não tinha isso, tá? Mas hoje eu tenho essa cobrança comigo. 10 anos atrás a minha vida era paz e amor. Aí, Deus me pegou pelas duas orelhas, por isso que ela é grande, e me puxou para cima, assim, ó, vamos lá, rapaz. Vamos mexer com essa vida aí. E eu sou agradecido. Eu reconheço que Deus quer o meu melhor. Eu reconheço que a estrada de luz que Jesus colocou na minha frente é para ser trilhada. E para isso, novamente, eu preciso ser muito humilde. Eu tenho que reconhecer de toda maneira as minhas falhas. A gente vai terminar. Vamos lá. Dizer simplesmente o que é correto ou incorreto revela muitas vezes apenas um conhecimento subjetivo pessoal. A criatura, nessas condições, reproduz somente aquilo que leu na generalidade ou escutou de alguém. Nesse caso, é denominada uma pessoa clichê. Porém, se ela conseguir explicar ou fundamentar seu parecer sobre o fato ou a mensagem, avaliando-a singularmente como algo único ou distinto, utilizando sua faculdade de raciocinar com objetividade, ponderações ou razões sensatas, aí sim estará empregando seu senso crítico. Embora almejemos que os indivíduos alcancem o discernimento e empreguem o bom senso, quantas vezes dentro do próprio lar negamos às crianças o direito de gostar ou não de determinada coisa? Em casa e nas escolas tentamos melhorar suas preferências, alterando-lhes as escolhas ou decisões,
esquecidos de que todos nós nascemos com o direito de desenvolver nosso senso de análise. Nossa avaliação só será aperfeiçoada quando exposta a novas experiências, que, por sua vez, serão inúteis se nos for retirado o direito natural de dizer sim e não. Cada um de nós é um projeto da natureza, que nos torna seres originais. Nossa alma tem sua própria história de vida. Devemos manter a prerrogativa de pensar por nós mesmos e não nos transformar em estatísticas. O ensino espírita exige, antes de tudo, entendimento e atenção, raciocínio e critério. Então eu queria reforçar essa parte aqui, que cada um de nós é um projeto da natureza, que nos torna seres originais. Não há cópia de ninguém por aí, pessoal. Por mais que existam trilhões de almas, não, muito mais, né? A gente não tem nem ideia. Ninguém é igual a ninguém, porque cada um viveu algo diferente. E é o que ele fala aqui, a nossa alma tem sua própria história de vida. Então, o que nos faz diferente são as experiências que nós vivemos. E cada um vai seguir sempre um caminho diferente. A gente se encontra em alguns pontos, mas cada um tem uma vivência única e é um ser original. Por hoje é isso. Agradeço. Vamos fazer